Saiba qual a única criatura em toda a história humana que escapou da maldição do pecado original, não por seus próprios méritos, mas por uma graça que se antecipou a ela. Esta é a mulher que o céu preparou desde os primórdios da humanidade para ser a mãe de Cristo, o Salvador e Filho de Deus Pai. Ela é a única humana a ter um coração totalmente puro, preservado desde o primeiro instante de sua existência. Hoje, 8 de dezembro, não celebramos somente um evento da vida de Maria, mas um mistério de sua própria essência. É um mistério, é um dogma da Igreja, é uma fé dos cristãos, é o triunfo da graça de Cristo, antes mesmo de ele nascer. Imaculada Conceição, rogai por nós. A paz de Cristo esteja com todos nós. Sejam bem-vindos, irmãos, ao Todo Dia é Santo. Você que busca a força para vencer as tentações e a mancha do pecado em sua vida, a história deste dogma é a sua maior esperança. Ela é o sinal de que a redenção é completa. Fique conosco e descubra como a própria Virgem Maria, em uma famosa aparição, revelou seu título para confirmar esta verdade e emocionou a Igreja para sempre. Prepare-se, você que é um estudioso dos dogmas da Igreja e gostaria de mergulhar mais a fundo na história da Imaculada Conceição, em um mundo que parece cada vez mais caótico, apressado e distante da nossa essência. A pureza da Virgem Maria é o farol que nos guia em meio às trevas. A graça dela nos lembra que a santidade é possível e que só Deus sabe o nosso papel no seu grande propósito. Confiemos no seu amor. Você está no Todo Dia é Santo, um espaço de conforto e inspiração para todos aqueles que buscam a força da fé e o poder da esperança em Deus. Nossas histórias são criadas para tocar sua alma e te conectar com a intercessão poderosa. Ouça a sua voz interior. É aí que Deus te dá as respostas que você procura. A Imaculada Conceição é o tema central para quem sente a dor da angústia, da depressão e da mancha da culpa. Maria é o nosso refúgio, totalmente livre do mal que nos oprime. Um dogma que é prova incontestável do amor de Deus. A história da Imaculada Conceição, que significa concepção, o momento que a vida humana começa no Gênesis, logo após a queda de Adão e Eva. Deus lança uma profecia dizendo que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A Igreja sempre viu Maria como essa nova Eva, cuja pureza reverteria o pecado da primeira mulher. Ela precisava ser imaculada para gerar o Salvador do mundo. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja chamavam Maria de Lírio, entre os espinhos e Virgem Puríssima. Ali eles já intuíam que ela havia sido preservada do pecado original. Pecado original é o pecado que todo ser humano herda desde a concepção. Por sermos todos descendentes de Adão e Eva, por sua desobediência a Deus, é uma privação da graça divina e mostra a imperfeição humana. A saudação do anjo Gabriel, ave cheia de graça, no momento da anunciação a Maria, é a prova bíblica da pureza de Maria. Estar cheia de graça implica que o pecado nunca teve lugar nela. O dogma não significa a concepção virginal de Jesus, mas sim a concepção de Maria por seus pais. São Joaquim e Santana, com a alma de Maria, que já desde a sua concepção foi preservada do pecado original, por estar sendo preparada para abrigar a vida do Filho de Deus. A graça de Cristo foi aplicada à alma de Maria no momento exato de sua concepção. Isso foi um mérito do seu Filho, feito de forma antecipada. Maria, portanto, é o primeiro e mais perfeito fruto da redenção de Cristo. Ela não foi salva do pecado original, mas sim preservada dele, permanecendo pura para gerar o Cristo.
O mistério nos mostra a onipotência e a santidade de Deus em sua máxima expressão. Ele pode criar a perfeição onde a lei do pecado dominava. Maria é a arca da nova aliança, e assim como a antiga arca de Deus era de ouro puro e intocável, o tabernáculo do Filho de Deus deveria ser intocável pelo pecado. A sua pureza é, na verdade, a maior prova da vitória de Jesus. Ela foi redimida antes de todos, para que o Salvador pudesse ter um ventre digno e livre do pecado. O conceito da Imaculada Conceição foi fervorosamente defendido pelos fiéis e pelas ordens religiosas, como os franciscanos. Por séculos, a sabedoria popular era mais rápida que a teologia. Muitos teólogos, contudo, debatiam como Maria poderia ser preservada, se todos precisavam da redenção de Cristo. O mistério parecia complexo demais. O grande mestre franciscano, Beato João das Escotos, no século XIII, resolveu um impasse. Ele argumentou que Cristo a preservou por um ato de redenção preservativa, redenção antecipada. Ele sustentou que era mais glorioso para Cristo preservar sua mãe do mal do que tê-la permitido cair e depois a levantado. Esta lógica selou o argumento teológico. A festa começou a ser celebrada localmente. Na Igreja do Oriente, no século VII, sua propagação para o Ocidente demonstra o desejo universal de honrar a pureza de Maria. O Concílio de Trento, século XVI, embora não definisse o dogma, já declarava que Maria era a única exceção à lei do pecado original. A verdade estava sendo concretizada. O título da Imaculada Conceição também inspirou a ordem franciscana a defendê-lo fervorosamente por séculos, antes mesmo da definição papal. Por isso, a Espanha proclamou sua padroeira no século XVII, após uma milagrosa vitória militar, que atribuíram à sua intercessão. A devoção hispânica se espalhou por toda a América Latina, garantindo que o título de Nossa Senhora, preservada do pecado original, fosse celebrado como um sinal de fé inabalável. A devoção popular, expressa em pinturas, novenas e procissões, foi o motor. O povo nunca duvidou da pureza de sua mãe. A medalha milagrosa, revelada a Santa Catarina Labouré em 1830, foi um sinal profético. Nela, a oração começa com: Ó Maria, concebida sem pecado. Este milagre público preparou o mundo para a definição solene. O céu estava incentivando o Papa a agir em nome da fé. A fé e a devoção popular eram tão esmagadoras que o Papa Pio IX recebeu milhares de pedidos de bispos e fiéis para declarar o dogma. O clímax desta jornada de fé aconteceu em 8 de dezembro de 1854. A data foi escolhida para marcar o dia em que o dogma seria proclamado. O Papa Pio IX, na Basílica de São Pedro, diante de uma multidão emocionada, leu a bula Puc, o decreto solene, Inefabilis Deus. Ele declarou solenemente: definimos que a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi revelada por Deus e, portanto, deve ser acreditada, firme constantemente por todos os fiéis. Aquele momento foi um triunfo da fé católica, em meio a tempos de perseguição e descrença. Os sinos da Basílica tocaram em uníssono com o coração dos fiéis em todo o mundo, mas o céu queria confirmar a verdade, de forma ainda mais palpável. Apenas 4 anos depois,
o milagre da Imaculada Conceição se manifestaria na França em 1858, em Lourdes. A Virgem Maria apareceu a uma jovem camponesa chamada Santa Bernadette Soubirous. A aparição ocorreu em uma gruta humilde. Bernadette pedia insistentemente à Senhora que revelasse seu nome. Após muita insistência da menina, a Virgem deu a resposta, com as mãos postas, elevando os olhos ao céu e em sua língua nativa. A Virgem disse: "Eu sou a Imaculada Conceição." O milagre foi imediato. A Virgem, que havia sido definida pelo Papa Pio IX, se autodefiniu, confirmando a verdade e emocionando a Igreja. Este é o ponto mais alto e emocionante da história do dogma, a confirmação direta do céu para o povo de Deus. A verdade não era apenas teológica, mas revelada. A Imaculada Conceição é a nossa maior esperança. Ela prova que a graça de Deus é suficiente para vencer o mal em sua origem. Maria é um modelo de santidade para a Igreja. Ela é a prova de que a humanidade redimida por Cristo pode alcançar a perfeição. Os devotos recorrem à Imaculada Conceição, pedindo a graça da pureza e da força para resistir às tentações. Ela nos ajuda a fechar as portas ao pecado. Ela é a rainha e padroeira de muitas nações, incluindo Portugal e, de forma indireta, o Brasil, através de Nossa Senhora Aparecida. A festa litúrgica de 8 de dezembro é um convite à renovação da nossa consagração a Maria, entregando nossa vida e nossa luta sob sua proteção materna. A devoção à Imaculada Conceição tem santuários importantes espalhados por todo o globo, servindo como faróis de pureza e esperança. A majestosa Catedral Basílica da Imaculada Conceição em Manila, nas Filipinas, é um dos maiores centros de peregrinação na Ásia, atraindo milhões de fiéis todos os anos. Na América, o Santuário Nacional da Imaculada Conceição em Washington é a maior igreja católica dos Estados Unidos, um testemunho vibrante da fé da nação. Ela é verdadeiramente a rainha do universo, honrada em todas as culturas. Inúmeros milagres de cura física e libertação espiritual são relatados por intercessão da Imaculada, especialmente aqueles ligados às aparições que confirmaram o dogma. Em Lourdes, França, a água que brota da gruta da aparição a Bernadette tem sido associada a curas inexplicáveis, reforçando a pureza e o poder de intercessão da Virgem sem mácula. Estes milagres populares são a prova viva de que a Virgem Imaculada atende com rapidez e amor os filhos que a invocam em suas maiores aflições. A devoção à Imaculada Conceição nos lembra que devemos buscar a graça para viver em estado de pureza. Ela é a nossa advogada. O Papa João Paulo II chamou a Imaculada de Aurora da Salvação. Ela é o sinal de que a redenção de Cristo já estava em curso e seria vitoriosa. A celebração deste dogma não diminui a humanidade de Maria, mas exalta a perfeição que a graça divina pode operar na natureza humana. A sua pureza é o consolo para quem sofre com a culpa. Em Maria vemos o que Deus pode fazer em nossas vidas, se permitirmos sua graça. Ela nos ensina a dizer sim, incondicionalmente à vontade de Deus. Com um coração totalmente livre e voltado para a luz, Maria foi a única criatura que nunca teve a mancha do pecado. O céu e a terra se unem para celebrar o mistério de sua conceição. Ao longo dos séculos, grandes místicos e santos sentiram uma atração irresistível pela Imaculada Conceição. Seu perfume de santidade era incomparável. O dogma é um ato de amor de Deus, um amor que se antecipa ao mal e nos oferece a esperança da vitória final. A festa é celebrada
9 meses antes de sua natividade, sublinhando que a santidade começou no primeiro instante de sua existência. Que a luz da Imaculada Conceição ilumine as trevas da nossa alma e nos fortaleça contra as investidas do inimigo. O seu Imaculado Coração é o refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Confiemos nela sem reservas. Ela é a padroeira das armas e do exército em diversos países, pois simboliza a vitória sobre o mal e a força invencível da pureza. A devoção à medalha milagrosa é uma forma poderosa de pedir a intercessão da Imaculada em nossas vidas. Use-a com fé. A tradição popular inclui novenas e a reza do rosário, com foco especial na sua pureza. Milhões de fiéis a honram com grande fervor. Maria é a mãe da Igreja e a sua Imaculada Conceição é a garantia de que a Igreja será, no fim dos tempos, pura e sem mancha. Assim como ela, o Catecismo da Igreja Católica afirma esta verdade como fundamental para entendermos o mistério da encarnação. O mistério nos assegura que a vitória sobre o pecado é possível. Em Maria, vemos a humanidade redimida em sua mais alta expressão. Ela nos motiva a lutar pela nossa própria salvação e a buscar a pureza com todas as nossas forças, contando com a sua intercessão. Rezar a Imaculada Conceição é buscar a graça para viver sem as manchas do mundo, uma oração poderosa e eficaz. Ela é o auxílio dos cristãos em todas as batalhas espirituais. Sua pureza é a nossa defesa mais forte. Ao celebrarmos este dogma, celebramos a grandeza de Deus, que pôde realizar tal perfeição em uma humilde criatura humana. A história da Imaculada Conceição nos convida a ser reflexos da luz de Cristo, mesmo em um mundo de trevas. Que possamos imitá-la na fidelidade e na graça. Se você se sente manchado pelo pecado ou desanimado na luta, olhe para a Imaculada. Ela é a esperança viva de que a graça de Deus é maior que nossa miséria. Sua pureza é um consolo para quem sofre com a dor, angústia e depressão. Ela é o refúgio da alma tribulada, o consolo da mãe que protege e acolhe em todos os momentos. Se esgotou as nossas forças humanas, se nos sentimos sem chão, desesperançados, é a ela que devemos recorrer, como a Mãe Divina que nunca nos abandona, que entende, acolhe e acalma o nosso coração. Recorra a ela sem reservas. Oremos com profunda fé na Imaculada Conceição. Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e nossa Mãe, vosso coração puríssimo foi preservado da mancha original. Ensinai-nos a acolher o mistério de Deus em nossa vida. Ajudai-nos a percorrer a estrada da santidade. Acompanhai-nos com a ternura do vosso olhar de mãe amorosa, pela vossa intercessão. Alcançai-nos de Deus a graça de atender a todos os nossos pedidos justos e para o bem e a pureza de alma, para que possamos viver em estado de graça. Afastai de nós as tentações e o espírito do mal e protegei-nos na hora da nossa morte. Que a vossa Imaculada Conceição seja a nossa defesa. Amém. Que a solenidade da Imaculada Conceição renove a sua fé e a sua esperança. O sim de Maria abriu as portas para o nosso Salvador. Se esta mensagem reacendeu o fogo da fé em seu coração, não aguarde só para você. Você é chamado a ser um missionário digital e compartilhar a nossa mensagem de esperança, da pureza de Maria e do amor de Deus. Deixe o seu amém nos comentários e compartilhe uma graça alcançada pela intercessão da Imaculada. Sua oração e seu testemunho fortalecem a nossa fé. Juntos, somos mais fortes na devoção a Maria. Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo e ative o sininho das notificações. A sua participação
e história fortalecem a nossa comunidade do amor e fé. Divulgue nosso canal para que mais pessoas encontrem refúgio e esperança na comunidade que estamos construindo aqui. Cada vídeo é uma nova história e cada santo é uma nova inspiração para as nossas batalhas diárias. A comunidade do amor e fé é a nossa fortaleza contra as adversidades. Juntos, somos mais fortes na oração. Lembre-se do sinal de Lourdes. A própria Maria, Mãe de Deus, confirmou esta verdade. Confie nela, que a pureza da Imaculada Conceição seja a nossa bandeira de vitória. Que a sua graça nos inspire a amar a Deus acima de todas as coisas. Ela é a única criatura humana totalmente cheia de graça, e essa graça é derramada sobre nós. Que a Imaculada Conceição nos proteja hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus. Nos encontramos em todos os vídeos do canal e em cada novo vídeo publicado. Esteja sempre na companhia dos santos, de Maria, de Cristo e Deus Pai. Amém.